Mas agora nós vamos conversar com o bispo coadjutor de Bragança do Pará, nomeado na manhã de hoje pelo Papa Francisco, Monsenhor Raimundo Posidônio Carreira da Mata, do clero da Arquidiocese de Belém do Pará, atual vigário-geral e pároco da paróquia do Mistério da Transfiguração do Senhor. Monsenhor Raimundo Posidônio nasceu em 1954 em Icoaraci, lá mesmo no estado do Pará. Não vai sair de casa. Monsenhor Raimundo Posidônio, boa tarde, sua bênção. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo bem, é um prazer recebê-lo aqui. Eu disse aqui agora há pouco, o senhor vai continuar em casa, não é? Só que dá a 260 quilômetros longe daqui. É um quintal um pouco longe, né? Verdade. Monsenhor Posidônio, nossos cumprimentos pela nomeação no dia de hoje. E como é que o senhor se sentiu ao receber esse chamado? Porque é um chamado, é uma convocação, não é? É um chamado, verdadeiramente, né? Quando o Núncio chamou para falar, né? Ele disse uma coisa que ficou assim, muito forte, né? Ele disse, olha, o Papa ele nomeou, né? Ele não está consultando, não. Ele nomeou, né? Então, como a gente diz aqui, não sei se por aí fala isso, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Mas eu confesso que fiquei, assim, impactado, lógico, né? A gente nunca espera uma coisa dessa, assim, e pediu tempo também para pensar, né? O Núncio conversou uma meia hora comigo, falando algumas coisas muito interessantes em relação ao desafio que é, né? Ele falava até que, às vezes, o episcopado é uma cruz, né? Que a gente carrega, mas com liberdade também é. E é a partir da cruz que a gente se torna verdadeiramente livre, né? Para responder. Mas, mesmo assim, eu pedi para uma noite, né? Para refletir. Isso foi na quarta-feira de cinzas. Então, até o dia 3, ele me deu um prazo lá até 9 horas da manhã. A gente não dorme, né? Com uma notícia dessa. Assim. A gente não consegue dormir. A primeira pergunta que ele fez no outro dia foi, você conseguiu dormir? Eu disse, não, passei a noite em claro, né? Praticamente. E disse o meu sim, assim, por conta lógico, do desafio, que a gente sabe que é muito grande, né? E acho que um discípulo de Jesus não pode, né, negar desafio, negar trabalho. E, além do mais, uma coisa que, de uma certa forma, me agradou muito, como você falou, não vou sair de casa, né? Uhum. Vou ficar aqui na Amazônia mesmo, embora seja uma região bem diferente, porque às vezes fala Amazônia, a gente pensa que é tudo igual aqui, né? Tudo a mesma coisa, mas realmente não é. São várias Amazônias dentro dessa região tão imensa que é aqui o norte do Brasil. Eu vou pedir ao senhor, por favor, nos apresente essa região amazônica aí, que é bem mais povoada, não é? Sim. A Amazônia, na verdade, a gente costuma usar uma palavra mais moderna, ela é pluriétnica e pluricultural, né? São, na verdade, Amazônias que a gente tem dentro da Amazônia. Tem uma região um pouco mais antiga, né? Ainda resquício do mundo, né, indígena, do mundo ancestral, caboclo, como a gente chama por aqui, né? Os ribeirinhos, aqueles que vivem na floresta. Mas a gente sabe que dos anos para cá essa realidade mudou por conta do grande fenômeno migratório, né, devido aos grandes projetos, sobretudo o sul da região amazônica, que vem daí da direção de Mato Grosso, Goiânia, do Planalto, né, e uma parte do Nordeste. De uma certa forma, essa Amazônia é praticamente completamente diferente da parte norte, mais ao norte, né? Tem muito gaúcho, muito paulista, muito mineiro, muito sulista, de modo geral, né? E que tem costumes diferentes. Agora, a gente tem as grandes cidades como Belém, Manaus, Santarém, Porto Velho, né? Boa Vista, tem Macapá, e são grandes cidades, são verdadeiras metrópoles, né? Com quantidades enormes de pessoas, que é o mundo urbano, digamos assim, da metrópole, né, que influencia, de uma certa forma, todo o resto da região. Acho que hoje mais de 70% da população da Amazônia vivem nas cidades, né? Nas cidades. E a região Nordeste, aqui, que a gente chama do estado do Pará, né, que é a parte mais oriental da Amazônia, ela tem uma característica muito grande. Aos poucos chegaram aqui na região os nordestinos, né? Então você vê muitos costumes, até o modo de falar, né?
a comida, enfim, as tradições, às vezes, são bem diferentes, por exemplo, de onde eu estou aqui, né, que é a cidade de Belém, né? Então, é uma coisa que eu, por exemplo, que vivo aqui na cidade, na foz do Amazonas, vou ter que, de uma certa forma, aprender, né, a lidar com essas realidades diferentes do ponto de vista cultural, até religioso, né? Uma coisa interessante que eu estou analisando aqui dos dados que eu recebi de lá, a população dessa diocese, que é imensa, imensa, ela é praticamente, não diria totalmente católica, mas é uma maioria católica, que é uma coisa muito interessante em relação à Amazônia, porque hoje em dia a gente fala muito assim, que a Amazônia está virando evangélica, né, protestante. Uhum. A diocese de Bragança, essa região do Pará, do Nordeste, ela se mantém muito católica, né? É uma maioria, na média, de 80% católica. Interessante esse dado aí, né? Eu estou falando aí também, eu fico imaginando como a nossa mobilidade interna, como o povo brasileiro, ele vai migrando aqui dentro do nosso próprio território nacional. Eu estou falando que a Amazônia aí recebe gente de de todas as regiões do país e mais recentemente agora também tantos nordestinos. Bom, e o senhor está indo, portanto, para uma nova missão nessas terras que, como o senhor nos apresenta aqui agora também, tem um catolicismo bastante conservado. E vou pedir ao senhor que explique para o nosso país também qual como entender o termo bispo coadjutor, porque nós sabemos que existe o bispo diocesano, bispo auxiliar, o coadjutor a gente pouco ouve, embora a gente saiba que existe. Mas o que é o bispo coadjutor? Então, o coadjutor, ele vai auxiliar o bispo titular, né, que apresentou um pedido especial. Portanto, o padre, porque ele já está sentindo as forças, né, um pouco frágeis, digamos, né? O Dom Jesus Maria, ele está muito doente, né? Ele teve uns problemas de doença muito graves e é uma doença que é degenerativa, de uma certa forma, né? Uhum. E ele pediu, então, essa ajuda para o Papa. E o Papa, junto com a Nunciatura aqui, ouvindo os bispos também da região, decidiu não enviar provavelmente um auxiliar, mas um coadjutor. Isso significa dizer que o coadjutor, ele tem direito imediato à sucessão caso outro bispo renuncie, né? Por alguma razão ele pode renunciar. Então, automaticamente, não precisa nomear um bispo para lá, se fosse o caso, o auxiliar, né? Aí teria que ter uma nomeação e todo um protocolo canônico rigoroso, como a igreja tem, de esperar uns tempos, meses e tal. Aí, no caso aqui, não, né? O bispo, digamos, ele renuncia, se for o caso, né? E o bispo já está lá, praticamente já está lá no trabalho, já tomou posse, enfim. Então é isso, o bispo coadjutor é aquele que tem direito automático à sucessão, não é? Exato, automaticamente. Sim. Quando é que o senhor será ordenado bispo? Onde será e como será esse dia? Então, eu vou ser ordenado aqui mesmo em Belém, na verdade, num distrito que dista do centro de Belém, uns 18 quilômetros. A gente chama distrito municipal, né? Que tem uma espécie de subprefeito e tal. E é na paróquia, na verdade, onde eu nasci, né? Onde me criei, onde nasceu minha vocação, onde fui batizado, toda a minha trajetória de fé, praticamente, né? Nasceu lá, nessa paróquia, chamada São João Batista, Nossa Senhora das Graças, distrito de Icoaraci. E ali eu fui ordenado padre também, trabalhei como pároco durante 9 anos, há uns 20 anos atrás, né? E agora, assim, por concordância aí com o Alberto, ele sugeriu que eu fosse ordenado lá também, para ficar perto ali, né, do povo, perto do pessoal aqui de Belém, que me conhece bastante e tal, né? Então, dia 23 de abril, uma data muito boa dentro da oitava da Páscoa, né, uma data significativa, e vou para ser apresentado à Diocese de Bragança no dia 30, uma semana depois. A gente quer aqui, em nome de todo o Brasil, o povo, os fiéis católicos do Brasil, parabenizá-lo, cumprimentá-lo neste dia, também apresentar nossas orações a Deus pelo Senhor, que seja uma boa preparação para a sua ordenação e o ministério episcopal pleno de êxito e de graça, Monsenhor Posidônio. Poxa, muito obrigado aí, né, por suas palavras, obrigado pela entrevista,
Obrigado por, através das ondas desta rádio, vocês unirem o norte ao sul, leste ao oeste, né, de toda a nossa igreja. É um fator de unidade e comunhão também. E a gente está lá, vai ficar à disposição, né? Lá em Bragança tem 2 rádios, né? Uma rádio educadora, antiga, uma FM, tem um canal de TV também lá. Que maravilha. Estamos aparelhados lá para comunicação e evangelização. Bom trabalho lá também para o senhor, bastante trabalho na comunicação. Monsenhor Posidônio, a gente encerra. Eu peço ao senhor a sua bênção para a gente encerrar, portanto, essa entrevista. Tá bom, eu invoco a intercessão de Nossa Senhora lá, a padroeira da diocese é Nossa Senhora do Rosário. Você sabe que aqui em Belém tem a forte devoção à Nossa Senhora de Nazaré, né? Então eu invoco a proteção da Virgem Maria sobre todo o trabalho de vocês, os ouvintes, aqueles que estão em comunicação e comunhão conosco. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo desça sobre todos vocês, sobre suas famílias, e permaneça para sempre. Amém. Obrigado, Amém. Obrigado, Monsenhor Raimundo Posidônio Carreira, bispo coadjutor de Bragança, no Pará, nomeado hoje pelo Papa Francisco. Foi um prazer conversar com o senhor. Fique com Deus. Boa tarde. 17h16. Sigamos aqui na sequência do nosso programa. Olha que beleza a nossa igreja. Monsenhor Posidônio, ele tem licenciatura em História da Igreja. O homem viveu a vida inteira dele ali naquela região do Pará e agora exercerá o ministério episcopal também na mesma região dele, que ele conhece tão bem. Ele mencionou aqui que o Dom Jesus Maria Cisauri Berdonces, se eu não me engano, o Dom Jesus Maria, ele é espanhol, deixa eu ver aqui. Dom Jesus Maria, ele é espanhol, exatamente. Ele está passando por uma enfermidade, por isso que pediu um bispo coadjutor. O que é o bispo coadjutor? Se acontecer dele, já por causa dessa enfermidade, ele tem 70 anos, os bispos geralmente renunciam naturalmente, segundo o direito canônico, é obrigação renunciar aos 75 anos. Mas no caso aqui, uma enfermidade com 70 anos, ele pode apresentar renúncia. Justamente por faltar-lhe as forças, não é? Então, se ele apresentar renúncia, o bispo que já assume o lugar dele é o coadjutor. Então, o coadjutor tem esta função. Ele está ali para automaticamente já suceder aquele que é o titular. É bastante diferente do bispo auxiliar. O trabalho é o mesmo de um bispo auxiliar, mas o bispo auxiliar não tem direito à sucessão caso um arcebispo deixe a arquidiocese. Ok?